depois que eu gravei esse vídeo aqui, ó, fazendo um comparativo entre o GRAM e o Estratégia, né? E na verdade foi um vídeo que a gente falou de muito mais material, falamos aí do direção, falamos dos cursinhos presenciais, do estudo por livre, do estudo por materiais gratuitos. Eu comecei a receber muitos pedidos para fazer um outro vídeo, mas agora comparando plataforma de questões. E o vídeo é esse aqui. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos. Todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui no canal para você, para te ajudar aí a conquistar o seu cargo de auditor fiscal. Se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, já curte esse vídeo para me ajudar aí a alcançar mais pessoas. E bora lá para o tema do nosso vídeo de hoje, que é plataforma de questões. Se você estuda para concurso ou se você quer começar a sua preparação, já precisa de cara entender um negócio. Aqui é estudo ativo. Não tem mais aquele negócio de ficar só estudando a teoria e ir resolver questões só na hora da prova, que era o que a gente estava acostumado a fazer lá no ensino médio, lá durante a faculdade, né? A gente se preocupava muito em estudar a teoria, em decorar as coisas, para na hora da prova conseguir ter uma boa performance. Só que aqui na preparação para concurso público, isso não funciona. E é um motivo muito simples, porque pensa comigo, quando a gente estava estudando lá no ensino médio, lá na faculdade, o professor que dava a aula, que entregava o conteúdo, era o mesmo professor que elaborava as questões de prova. Então, é óbvio que ele ia fazer uma prova em cima daquilo que ele tinha dado em sala de aula. E é por isso que não fazia muito sentido naquela época a gente ficar treinando em cima de questões. Era mais fácil a gente decorar a teoria e ir lá fazer a prova. Só que aqui, na preparação para concursos, é um pouquinho diferente. Porque o professor que está dando a aula, que faz o material, que te passa a teoria, ele não tem ideia daquilo que vai ser cobrado lá no dia da prova. E o cara que está preparando essa prova não tem ideia de o que você estudou para conseguir fazer a prova. Então não tem jeito. Aqui na preparação para concurso, não basta estudar muito. Você precisa começar a perceber a matéria, a olhar para a matéria com os mesmos olhos do examinador. Caso contrário, você corre um sério risco de cair numa pegadinha de banca, de saber muito da teoria, mas não conseguir performar bem nas provas. Então, é obrigatório resolver muitas questões durante a preparação para concurso. Eu costumo dizer que a base da sua preparação para concurso é resolver questões. A teoria, ela vem ali só como um suporte para te dar a base necessária de conhecimento para você conseguir aplicar isso na resolução das questões. Então, não tem jeito. Se você procurar o depoimento, aí, a entrevista de aprovados, você vai perceber que eles vão dizer para você que resolveram milhares de questões. 20 mil, 30 mil, 40 mil questões ao longo da preparação. E é isso que, de fato, vai te preparar para conseguir uma boa nota na hora da prova. Mas e aí, né? Tudo bem, já entendi que eu preciso resolver muitas questões, mas como é que eu faço isso? Pegando provas anteriores? Não, tá? Esse é um erro bastante comum. O aluno achar que ele deve resolver provas anteriores. E por que isso está errado? Porque na prova você não tem ali uma divisão por assunto. Então imagina só, tudo bem, eu vou resolver uma prova anterior de direito constitucional. Mas a menos que você já tenha finalizado todo o estudo de direito constitucional, resolver uma prova de direito constitucional não tem sentido nenhum, né? Porque imagina, você vai estar resolvendo ali umas 2, 3 questões de um conteúdo que você já estudou, mas todo o resto é de assuntos que você ainda não acabou, que você ainda não tem conhecimento teórico para resolver aquilo. Então, resolver provas anteriores não é o melhor caminho para a gente se preparar para as provas de concurso. O que a gente faz, então? A gente deve resolver questões anteriores. Ju, mas qual que é a diferença? É que quando eu falo para você que a gente vai resolver questões anteriores, a gente está pressupondo que a gente vai pegar um determinado assunto, que a gente vai filtrar essas questões de um banco de questões,
Diferente de eu pegar, por exemplo, a última prova da Cefaz Piauí para resolver, é eu pegar questões da última prova da Cefaz Piauí, mas separadas ali por matéria e por assunto. Para quê? Para que eu possa treinar em cima daquilo que eu já estudei, em cima daquilo que eu já tive o conhecimento teórico, e que aí sim eu posso aprofundar e testar e aprender mais na prática ali como é que aquele assunto funciona, como é que aquele assunto é cobrado. Então, o ideal na preparação para concurso é a gente resolver questões anteriores. E a gente vai precisar, então, de alguma plataforma, de algum banco de questões para a gente conseguir acessar essas questões. E hoje, a gente tem algumas opções no mercado, né? A gente tem, por exemplo, a maior delas, que é o TEC Concursos, que eu não sei se você conhece, mas o TEC é a primeira plataforma de questões que surgiu. Na verdade, ele surgiu quando eu ainda era concurseira. E, na verdade, foi uma grande inovação aí, porque o TEC é uma plataforma de questões comentadas, onde você consegue filtrar as questões que você quer, separando ali por matéria, por assunto, por nível de escolaridade, por área, por ano, tirando as questões mais fáceis, mais difíceis, pegando só questões de certo e errado ou só questões de múltipla escolha, filtrando questões discursivas. Então, o TEC é um grande banco de questões, onde se você selecionar os filtros de forma adequada, você consegue sim montar um caderno que seja muito estratégico e muito eficiente para você conseguir estudar para a prova. Mas a gente não tem só o TEC, a gente tem outras possibilidades. A segunda é o Q Concursos, que talvez seja aí o mais conhecido na atualidade, né? As pessoas gostam bastante, tem um preço bastante competitivo e que também funciona com esse mesmo padrão, com esse mesmo objetivo do TEC, né? É um grande banco de questões onde você pode, usando os filtros corretos de matéria, assunto, área, cargo, ano, grau de dificuldade, banca, você consegue então selecionar e montar um caderno de questões para você conseguir resolver ali e se aprofundar e consolidar o conhecimento que você adquiriu na teoria. E a gente tem também a plataforma de questões do próprio Estratégia Concursos e do Gran Cursos, tá? Qual que é meu objetivo aqui? É te entregar a minha opinião. Não significa que você não possa usar outra plataforma de questões, tá? Sinta-se muito à vontade para você mesmo testar todas as plataformas, ver qual é aquela que você gosta mais, que funciona melhor para você. Eu vou trazer para você aqui a minha opinião de concurseira e também de mentora de concursos, tá? Eu trabalho bastante com a plataforma. Hoje, a minha favorita é a plataforma do TEC, que sim, é a plataforma mais cara, tá? Mas eu vou te falar por que eu tenho uma preferência por essa plataforma. Quando a gente compara a quantidade de questões na base, lembra que eu falei que a plataforma de questões é como se fosse um grande banco de questões, né? Então é óbvio que quanto mais questões eu tenho ali, melhor é para mim, maior é a chance de eu encontrar aquelas questões que eu quero trabalhar. No TEC, a gente tem hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de fazer esse levantamento, a gente tem 3.764.473 questões. Hoje, a gente tem no Q 2.549.538 questões. Ou seja, a gente tem aí 1.200.000 questões a mais no TEC do que no Q. Pode parecer bobeira, mas eu garanto para você, isso faz diferença na hora que você está operando os filtros ali, tá? No Estratégia, a gente tem hoje 3.136.865 questões. Então, mais ou menos aí 600.000 questões a menos do que no TEC. E no GRAM, a gente está aí com 3.045.355 questões, que são 700.000 questões a menos do que o TEC, tá? Quando a gente vai para questões recentes, e aqui é um grande diferencial, tá? É a rapidez com que a plataforma atualiza essas questões, né? Porque, afinal de contas, a gente está tendo prova de concurso praticamente todos os finais de semana. E aí, se a plataforma de questões demora muito tempo para trazer essas questões para o banco de questões, a gente acaba tendo um prejuízo, né? Na hora de se preparar ali. Até porque quanto mais recentes são as questões, melhor é a minha preparação. No TEC, hoje, a gente tem 27.490 questões de 2026.
No Q, a gente até tem um volume grande também, tá? 31.162 questões. No Estratégia, 5.044. No GRAM, 40.677. Então, percebe que o Estratégia, eles estão com dificuldade para atualizar o banco de questões, tá? Além disso, o que a gente tem? Questões discursivas. No TEC, 42.927 questões. No Q, 1.951 questões discursivas. No Estratégia, 11.091. E no GRAM, 6.124. Agora, Ju, então por que assim, você prefere o TEC comparação? Porque em alguns números, né, se a gente for perceber aqui, às vezes o GRAM até ganha, por exemplo, nas questões de 2026, o GRAM é o que tem mais questões, né? Seguido ali pelo Q, tá? Mas qual que é o grande diferencial, tá? É a quantidade de questões comentadas. Hoje, a grande maioria das questões do TEC, elas são questões comentadas, né? Sejam questões comentadas por professores, sejam questões comentadas por IA, e elas são, a maioria delas, comentadas por texto, o que facilita bastante para a gente, né? Porque é muito mais fácil se eu precisar, por exemplo, copiar um trecho de um comentário para colar, seja no Anki, seja no meu PDF, é muito mais fácil. O que ele começou um processo um pouco atrasado dessa questão do comentário, por quê? Porque a ideia do que era que as questões fossem comentadas por alunos. E aí eles começaram a trazer questões comentadas por professores, mas esses comentários, eles acontecem através de vídeo. E isso é muito ruim, porque a gente demora muito mais tempo assistindo um vídeo. E você não consegue, por exemplo, copiar um pedaço do vídeo e jogar no Anki ou jogar no seu PDF. Você vai ter que o quê? Você vai ter que transcrever aquelas informações que o professor deu no vídeo para colocar, seja no seu Anki, seja no seu PDF, tá bom? O TEC, ele tem uma pegada, né, do comentário do professor, às vezes ele é praticamente uma aula, né? Eu nem recomendo que você só faça questões do TEC. Eu costumo dizer para os meus alunos que assim, ó, primeiro a gente começa pelo básico, pelo arroz com feijão, que são aquelas questões do PDF. Por quê? Porque as questões do PDF, elas te permitem ter volume de questões. Conseguir fazer ali 200, 300 questões de um mesmo assunto. Quando a gente vai para o TEC, como os comentários, eles costumam ser muito robustos, né? O professor aproveita quase que para fazer uma revisão daquele conteúdo, comentando alternativa por alternativa, indicando aonde aquilo ali está na lei, colocando a jurisprudência correlata. O que acontece? A gente acaba gastando muito tempo nesse processo, né, de resolver questões no TEC. Então, eu falo com eles que é assim, primeiro pelo PDF, a gente começa ali resolvendo uma grande quantidade de questões, e aí depois a gente passa para o TEC, resolvendo questões mais recentes, porque aí os comentários, eles são mais aprofundados, né? A gente pega questões bem recentes, não são questões mais complexas, com um nível de dificuldade parecido com aquele que a gente vai encontrar na nossa prova, tá? Então, as questões do TEC, elas são muito boas, inclusive, para você revisar o conteúdo pelo comentário do professor, que é muito completo, tá? Que é muito completo. Então, o grande diferencial do TEC, tá? É justamente a qualidade dos comentários. A gente tem uma quantidade muito grande de questões comentadas, né? Se a gente vê, por exemplo, no GRAM, né, daquela base que eu dei para você de 3 milhões de questões, a gente tem só 679 mil questões comentadas. É muito pouco, tá? No Estratégia, daquelas 3 milhões e 136, a gente tem 1.189 comentários, um pouco mais, né? Mas você percebe ainda que a maioria das questões não são questões comentadas, tá? São questões sem comentário. Claro que se a gente pensar que a gente está na era da inteligência artificial e que a gente pode sim jogar essa questão e pedir para a IA comentar essa questão para a gente, e é claro que isso acabou deixando de ser um grande diferencial do TEC, o fato de ter questões comentadas, mas a gente precisa pensar ainda que a maioria das pessoas hoje ainda não sabe usar a inteligência artificial da forma correta, né? A maioria das pessoas está usando a IA ainda como se fosse um Google turbinado. E aí, se você simplesmente joga uma questão lá no chat GPT e pede para ele comentar, a chance de vir um comentário de bosta é gigantesca. Então, se você não souber trabalhar muito bem os prompts para direcionar essa IA, qual é o papel dela, qual é o objetivo dela com o comentário, que tipo de comentário você quer, mais técnico, mais didático, para que nível de compreensão você quer isso, a chance desse comentário vir um comentário bem basicão ali, um comentário ruim mesmo,
é gigante, tá? Então, hoje, como a maioria das pessoas ainda não trabalha com a IA da forma mais adequada, ter questões que sejam comentadas por professores com qualidade, isso faz toda a diferença, tá? No Estratégia e no GRAM, parece que é gratuito, eu acho que não tem diferença para os planos, tá? Eu acho que todo mundo que tem assinatura ou do GRAM ou do Estratégia consegue acessar a plataforma de questões. O que? Ele tem um plano que o mais básico é 12 parcelas de R$ 22,90 e o TEC ele é um pouco mais caro. Se você não tiver um cupom, vai ser R$ 39,90 por mês, mas ele não tem a questão da fidelidade, né? Você pode assinar um mês, não assinar no outro, você pode escolher aí, tá? Então, assim, ó, a minha opinião é, você precisa ter uma plataforma de questões, tá? Não dá para ficar fazendo questões só de provas anteriores. Ah, vou baixar uma prova aqui no PCI e vou fazer as questões. Não funciona, tá? Você vai precisar ter. Também não dá para ficar só com as questões do final do PDF. Por quê? Porque aquelas questões que estão ali no final do PDF são questões que o próprio professor selecionou, usando critérios dele, que ele quis, sabe? Às vezes, dependendo do professor, se ele não for muito comprometido, ele não atualiza com muita frequência aquelas questões, às vezes ele faz algumas adaptações, às vezes ele pega questões multibancas, multiáreas, e isso, assim, para a gente treinar é importante, tá? Mas chega momentos, por exemplo, se eu vou fazer um estudo reverso, se eu já estou mais avançada nos meus estudos, que eu vou precisar ter a possibilidade de filtrar questões melhores, né? E para isso, eu preciso ter uma base de questões, tá? Que seja o GRAM, que seja o Estratégia, que seja o Q ou que seja o TEC. Agora, se você está de fato querendo brigar com os grandes, se você tem recurso para poder investir na sua preparação, se você consegue abrir mão de comer um hambúrguer por mês, vale muito a pena assinar o TEC. Muito a pena, tá? Eu tenho vários alunos na mentoria que às vezes chegam usando o quê? Né? E aí tudo bem, tá? Para mim não tem o menor problema. Pode usar o quê? Desde que use da forma como deve, não tem problema nenhum, tá? Mas eles mesmos começam a sentir uma certa dificuldade. Por quê? Por causa do 1 milhão de questões, né, gente? 1 milhão de questões faz diferença, tá? Mas faz diferença. E aí eles começam a perceber, por exemplo, que em determinados assuntos eles não estão conseguindo achar a quantidade de questões que eles precisam para poder treinar. E aí eles mesmos acabam migrando para o TEC, né? E aí depois eu sempre recebo uma mensagem assim, nossa, Ju, bem que você fala, devia ter mudado há mais tempo, né? Porque realmente faz diferença, tá? E aqui, gente, vocês podem ficar muito tranquilos que da mesma forma que aconteceu lá no vídeo, né? Que eu falei aqui do GRAM ou do Estratégia, eu não recebo nenhum patrocínio de nenhum dos cursinhos, de nenhuma das plataformas de questões. Todas elas eu assino com o meu próprio dinheiro. Então, eu sou muito imparcial e muito independente para vir aqui e falar a minha opinião para você, tá bom? Não tem patrocínio, não tem, porque ela recebe, ela tem assinatura. Não, não tem, tá? Eu mesma pago em todas as minhas assinaturas, não tenho vínculo com nenhum cursinho, com nenhuma plataforma, justamente para conseguir manter a minha imparcialidade, já que o meu papel aqui é instruir você para que você tenha um estudo mais estratégico e mais eficiente, tá bom? Bom, deixa aqui embaixo no comentário qual é a sua plataforma de questões favoritas e o porquê para a gente enriquecer aí essa discussão. Um beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!